Olá, estudantes do terceiro ano do ensino médio. Fiquem à vontade no melhor programa educacional do Brasil. O programa em que você aprende com qualidade, o Educa PE. E nós chegamos ao último dia, da nossa aula sobre ginástica, do nosso tema ginástica. E aí eu não podia deixar de trazer para vocês esse assunto tão relevante para nós, que são as doenças crônicas degenerativas. É muito importante falar sobre isso, porque é uma realidade na nossa sociedade. E a gente precisa entender como a educação física pode contribuir tanto com a prevenção, como também a redução do impacto dessas doenças em quem já foi acometido das mesmas, e também como a gente pode contribuir trazendo conhecimento para nos respaldar mais sobre esse tipo de temática. Então vem para cá e vamos aprender um pouquinho sobre as questões das doenças crônicas degenerativas. Mas antes de chegar lá, vamos entender um pouquinho sobre a questão da saúde. E eu queria que você já tentasse responder aí. O que se entende por saúde ou doença? Quando você depara com o tema saúde, que definição você dá para a saúde? Ausência de doença? Qualidade de vida perfeita? Problemas, qualidade de uma pessoa que não tem dificuldades de adoecer? O que seria a saúde? Olha aí para a tua tela e veja que tem alguns quadros nela, algumas imagens, e a gente percebe nitidamente que imagens diferentes, que mostram a alimentação, mostra alguém se tranquilizando ali, na cama, dormindo tranquilo ali, descansando, uma pessoa ali consultando ao médico, pode ser uma consulta periódica. Então, por aí a gente já detém que saúde não seria apenas a ausência de doença. A gente vê que existem 3 fatores aí no mínimo que pode ser considerada aí como uma questão de saúde. Então vamos para cá. O que é que diz aí na telinha de vocês? Saúde desenvolve diversos aspectos da vida do ser humano. E aí você vê na imagem que corrobora com o que está dizendo aí no seu texto, Saúde mental, qualidade de vida, relação saudável de diversas ordens, trânsito, família, trabalho, relação saudável do homem com o ambiente. E preste atenção nessa palavra trânsito. A palavra trânsito tem a ver com transitar, com se projetar no ambiente, certo? Mas a palavra trânsito aqui pode ser no sentido figurado também, que é na questão da vida, o trânsito da sua vida. Ou seja, a forma como você lida com as situações do cotidiano também está relacionada à sua qualidade de vida. Aquilo que você faz enquanto ação no seu dia a dia também está relacionada à sua qualidade de vida, o que você ingere, aquilo que você bebe, os lugares que você frequenta, o tipo de companhia que você está, tudo isso aí está relacionado à nossa qualidade de vida, ao sono, a questão da água, enfim, tudo que envolve aí a nossa condição humana está enquadrado aí dentro do conceito de saúde, tá certo? E quais são os fatores que condicionam a saúde? O que determina que a gente tem uma boa saúde? Não é só a questão de ausência de doenças, mas várias condições sociais, acesso à boa moradia, acesso ao lazer, acesso também às seguranças públicas, às políticas, à economia. Tudo isso aí está relacionado à questão da nossa saúde, da nossa qualidade de vida. Então a gente não pode ter em mente apenas que uma pessoa que não está doente é uma pessoa que está saudável. Nem sempre. Às vezes eu não estou doente fisicamente, mas eu estou com problema no meu relacionamento familiar. Eu tenho problema com a moradia, eu não tenho casa própria, por exemplo. Então isso aí tem a ver também com a questão da saúde. Então, saúde é muito mais amplo
do que a gente pode imaginar. A saúde é uma questão de política pública, não é uma questão apenas de não ter doença. É um parâmetro muito maior, né, do que essa questão aí que a gente pensa, certo? Saúde não como um bem de consumo, mas como um recurso para a vida. Por que eu trouxe esse trecho aqui? Para a gente refletir um pouco. Porque a saúde ela não pode ser o consumo, o bem. A gente não pode se tornar consumista, né? Mas deve ser um recurso, deve fazer parte, deve ser hábito nosso, da nossa vida. Hábito deve fazer parte do cotidiano. Assim como você come para sobreviver, como você toma água, dorme, a atividade física ela é um parâmetro de recurso de vida e não como um consumo, que você consome um alimento e ele acaba. Não, tem que ser algo que sistematize-se na sua vida ao longo da sua existência. Desde os primeiros dias, eu posso dizer, de vida, a gente já pode buscar ter uma atividade regular ali. Na própria infância, na primeira infância ali, a gente já pode começar a ter atividade. A partir dos 6 meses, um bebê já pode começar a fazer práticas corporais, como natação, por exemplo. Então, a gente pode começar esse hábito desde a tenra idade, até, sei lá, o último momento da nossa existência. Então, a atividade ela tem que perdurar a escala de vida como um todo, tá certo? A vida toda. Mas aí, alguns outros fatores que condicionam a nossa saúde. As práticas corporais, elas aparecem como fatores relacionados à saúde, auxiliam no não aparecimento ou até mesmo na melhora das doenças crônico-degenerativas, mas elas não estão sozinhas. Então presta atenção que a atividade física ela está ligada a um conjunto de fatores que vai nos trazer qualidade de vida. Doenças crônico-degenerativas são uma realidade, não pode deixar de ser encarada, mas a gente também tem que saber que existe como preveni-las, tem como diminuir, retardar, desacelerar esse processo em nosso corpo. Se é um problema hereditário, tem como retardar esse possível processo, né? A maioria das doenças que acometem a nossa sociedade, elas são provocadas, né? A gente busca através dos nossos mais hábitos, né? Mas tem doenças que vêm sobre nós que não é uma culpa diretamente nossa, mas aconteceu um acidente, sei lá, a questão hereditária, mas a maioria das doenças que acometem a sociedade, infelizmente, é por imprudência do próprio ser humano, tá certo? A maioria está relacionada a isso aí também, né? A questão do sal exageradamente, a hipertensão, o doce, a diabetes, enfim, não cuida do corpo, então o metabolismo desacelera. Então você percebe que o problema está justamente na pessoa que não busca ter uma qualidade de vida legal. Então, dentro do cenário mundial, como é que a gente pode encarar essa questão da saúde? Olha só nesse quadro que a gente preparou para vocês. Vê só que mapazinho legal aí. Se você quiser, printa aí na tua tela também, porque vale a pena você guardar essa informação, porque é muito importante. Pode até te ajudar, tá certo? Futuramente, em alguma questão relacionada ao Exame Nacional do Ensino Médio, tá certo? Veja só essa questão e você pode perceber que envolve várias disciplinas curriculares aí nessa questão que eu estou passando para vocês. Não é só educação física não, viu? Língua portuguesa está envolvida aí, ó. Biologia está envolvida aí nesse processo. Todas as questões relacionadas à história de como aconteceu a evolução da saúde, a história entra a filosofia. Então veja que isso é um quadro que pode te beneficiar numa prova lá na frente do Exame Nacional. Então printa isso aí e guarda, porque você pode precisar lá na frente. Então, no cenário mundial, como é que a gente vê aí a questão da evolução da saúde? Estado de complemento, bem-estar físico, mental e social. Então não é só o físico. Para ter boa saúde precisa estar com um bom equilíbrio emocional, precisa ter um social bem organizado, uma pessoa bem quista, uma pessoa que tem facilidade de fazer
de se relacionar com as pessoas, você não precisa ser alguém que busque essa facilidade, porque cada um tem sua característica, mas ter bons relacionamentos faz parte de uma vida saudável. O lazer faz parte de uma vida saudável. Não é só de trabalho que o homem tem que viver. Nós precisamos de prática de lazer também, de se divertir. Porque se a gente ficar só no trabalho, só focado em determinado tipo de atividade, a gente também vai adoecer. O trabalho também adoece o ser humano. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Por isso, físico, mental e social. Nossa vida precisa ser equilibrada como um todo. A saúde é um direito fundamental do ser humano, tá certo? É um direito. E como foi que a gente conseguiu esses parâmetros? Conferência Internacional sobre Cuidados Primários à Saúde. Então, requisitos básicos, porque essa conferência ela também foi feita a nível nacional. Então, quais são os princípios básicos para a gente ter uma boa qualidade de vida? Quais são os determinantes? Então, tá aí no teu quadro, em verde mais clarinho aí abaixo, do Brasil aí, ó. Básico, alimentação, tá certo? Boa moradia, saneamento básico, condições favoráveis de meio ambiente, trabalho, renda, educação. Tá vendo aí? Então, para a gente ter uma boa qualidade de vida, todos esses fatores precisam estar presentes na vida do cidadão. Se algum fator desse faltar, é um déficit dentro da questão da cadeia relacionada à saúde. E onde foi que a gente aprendeu isso? Conferência Nacional de Saúde. Mas aí, a gente precisa se preocupar com uma coisa que está virando um tabu se falar, mas como profissional da saúde, eu não posso deixar de dizer isso para vocês. É a obesidade. Presta atenção numa coisa aqui. O parâmetro corporal, ele é estudado pela ciência. E a ciência diz que existe um padrão que é considerado saudável dentro da Organização Mundial da Saúde, o IMC. O IMC é o Índice de Massa Corporal. E ele dá um padrão que vai de 18,5 até 24,9. Quem está acima está fora desse padrão, está com sobrepeso. E que está abaixo, está com peso baixo, risco de desnutrição, por exemplo. Certo? Então, esse padrão de 18,5 a 24,9 é um padrão que foi determinado durante longos anos de estudo pela Organização Mundial da Saúde. E aí a gente tem que falar da obesidade, né? Acima dos 31, você já vai correndo aí para a obesidade grau 1. Então a gente precisa falar disso, porque é algo muito importante e que precisa ser resolvido, precisa ser reorganizado. Porque a obesidade traz muitos problemas relacionados à questão das doenças crônicos degenerativas. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela, né, sobre a questão da obesidade, mas vamos ver algumas coisas importantes antes, porque vai ser parâmetro lá para quando a gente falar disso, tá certo? Então, o que significa o processo saúde-doença? Representa o conjunto das relações e variáveis que produz e condiciona o estado de saúde e doença de uma população, o qual se modifica nos diversos momentos históricos e no desenvolvimento científico da humanidade. Então, isso aí é uma questão científica. A gente estuda para poder trazer um parâmetro científico para vocês. Não é uma coisa assim, foi o professor David que criou essa teoria, não. Isso é algo que foi estudado durante anos, durante décadas, para poder chegar até nós. E por que a gente adoece? Por vários motivos. E eu vou trazer aqui para vocês alguns. No passado, como era que acontecia aí? A principal causa era microbiológica, né? Havia forte apelo das campanhas de vacinação. Então a gente sabe que a questão microbiológica era muito intensa. Com a descoberta da vacina e o avanço tecnológico, várias doenças foram sendo erradicadas. Na contemporaneidade, ou seja, nos dias atuais, em nossos dias, as doenças mais recorrentes são as chamadas crônico-degenerativas. Veja só, veja como evoluiu. Era a questão vacinal, agora é uma questão crônica. Então, hipertensão, diabetes, entre outras doenças, fazem parte desse escopo das doenças
crônico-degenerativa. Inclusive as doenças neurais também, tá? Fazem parte também. Parkinson e Alzheimer também fazem parte dessas doenças que a gente chama de degenerativas. Existe forte apelo aí à mudança de hábito, claro, porque a mudança de hábito tem a ver com a questão que vai refletir na nossa saúde. Então, se eu mudo meus hábitos para bons, para melhores hábitos, eu vou ter uma melhor qualidade de vida. Se os meus hábitos são maus, eu vou ter uma má qualidade de vida. Isso aí é proporcional. É proporcional. Então, se eu coloco na minha realidade bons hábitos, boa qualidade de vida. Se eu coloco na minha realidade maus hábitos, má qualidade de vida. Tá certo? Isso é algo lógico e não tem como a gente modificar. Então, o homem descobriu a vacina, né? A tecnologia avançou, depois veio o sedentarismo. A questão é o seguinte, veja só como é interessante. Quanto mais antiga era a civilização, menos sedentário era o homem. Deveria ser o contrário, porque assim, hoje a gente tem uma tecnologia mais avançada, então a gente deveria ter uma qualidade de vida melhor. O acesso à informação é maior e a gente tem menos qualidade de vida do que pessoas que não tinham tanta tecnologia como a gente tem hoje. Por quê? Porque a partir do momento que a sociedade avançou, que a tecnologia avançou, o ser humano ele foi ficando mais sedentário. Veja que interessante, né? O homem que era nômade, que mudava de lugares, que precisava lutar pela sobrevivência, caminhar, né, léguas, quilômetros, passa agora a ser uma pessoa que produz seu próprio alimento, mas não que passa a produzir seu próprio alimento, acomoda-se no mesmo lugar. Está aí a origem da palavra sedentário, que é sentar num lugar, ou seja, de nômade, o ser humano passou a produzir o próprio alimento no próprio terreno, na própria casa, e ali foi ficando mais sedentário, mais acomodado, né? Podia colher ali do próprio quintal, apesar de ter movimentação corporal, porque a agricultura ela mexe, né, com o corporal, mas hoje as máquinas, né, já substituem o trabalho braçal. Então, quanto mais avança a tecnologia, mais sedentário vai ficando a humanidade. Então, por isso que atualmente as doenças crônicas são mais atuais, são mais avançadas, estão mais presentes do que antigamente, porque as pessoas se movimentavam mais, então não tinha espaço para esse problema relacionado à humanidade hoje, certo? Outra coisa importante também, né, é que as doenças crônicas degenerativas são aquelas que estão aliadas ao conjunto de fatores, levam à deterioração progressiva da saúde. A sua etiologia é multifatorial e sabe-se que existe uma interação entre comportamento, meio ambiente e perfil genético. Gente, não tem como, a gente não tem como se livrar da genética, mas é uma interação entre essas três partes, certo? A questão genética está ligada, mas os hábitos também. A gente não pode tirar os hábitos daqui, porque senão a gente acha que só eu estou com esse problema metabólico porque é de família, né? A gente diz assim, né? Isso é de família. Não, gente. A gente também colabora muito através do nosso dia a dia com os maus hábitos, certo? Então, quais são as doenças crônico-degenerativas mais comuns em nossa sociedade? Diabetes, osteoporose, mal de Alzheimer, o Parkinson também pode entrar aí, reumatismo, artrite, eu vou colocar também artrose, né? Também está dentro desse escopo aí, doenças cardiorrespiratórias e obesidade. Aí pode dar aí uma implicação na tua mente que está me ouvindo agora. Mas, professor, obesidade é uma doença crônica? É uma doença crônico-degenerativa? Obesidade não está relacionada à questão de quem tem um descontrole alimentar? Aí é que está. Por que que a obesidade está ligada às doenças crônico-degenerativas? Porque a obesidade ela não está apenas restrita a pessoas que têm descontrole alimentar. A obesidade ela está atribuída ou atrelada a diversos fatores
que são medicações, efeito colateral de medicações, alto nível de estresse e ansiedade. Pessoas que têm muito estresse, muita ansiedade, pode desencadear a obesidade. Questão hereditária, hormonal, hipotireoidismo, por exemplo, certo? Então, a gente tem que considerar a obesidade como uma questão crônico-degenerativa, uma doença crônico-degenerativa, porque não está ligada apenas à questão alimentar. Então, eu quero fazer um apelo para você agora, em cima do que eu disse agora. Cuidado quando a gente for fazer um juízo de valor de pessoas. Aliás, eu arrisco dizer, não faça nenhum juízo de valor de ninguém, né? Ah, está acima do peso porque come muito, né? A gente precisa ter cuidado com as nossas palavras. Nossas palavras, elas ferem a pessoa ou as pessoas. Às vezes a palavra ela é mais profunda que uma arma, certo? Ela destrói às vezes. Então, tá assim porque come muito, porque é exagerado na alimentação. Não, gente. Às vezes a pessoa tem um determinado tipo de padrão corporal porque é uma questão metabólica. Porque é uma questão que não está relacionada ao fator pessoa, mas é algo que a pessoa não está controlando, não consegue controlar. Tem muita gente que tem problema hormonal e não consegue. Quanto mais luta com o peso corporal, mas tem dificuldade porque os hormônios não ajudam nessa perda calórica. Não tem hormônio para fazer a quebra da gordura, então a pessoa acumula com mais facilidade. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, esse carinho de olhar e não fazer juízo de valor dessas coisas aí, sabe? Porque isso aí não é importante. Importante a gente ajudar, dar força, olha, atividade física, alimentação, vamos que a gente vai ajudar, você vai chegar, você vai conseguir. Assim que a gente vai motivando as pessoas a adquirirem bons hábitos, certo? Aí está o padrão do IMC que eu falei para você, 18,5 até 24,9. Como eu falei para vocês agora, a obesidade, ela é uma doença multifatorial, em que fatores genéticos, metabólicos, sociais, psicológicos e ambientais são envolvidos. Então, a obesidade não está ligada apenas à questão alimentação, mas existem vários fatores. E eu quero deixar aqui para vocês também algumas dicas importantes, né, para ter hábitos saudáveis. Se eu quero ter hábitos saudáveis, então vai aí algumas dicas. E quais são as dicas que eu posso deixar para você? Está aí na tela. Descanso adequado. Cuidado com a hora de repouso, né? Porque eu preciso desenvolver o corpo, preciso crescer, preciso me desenvolver. E qual é a hora adequada que acontece? Segundo os estudos, a partir das 10 horas ali da noite, o corpo começa a fazer o trabalho metabólico, né, do crescimento. E vai ali entrando pelas horas da madrugada, enfim, até o momento em que você acorda pela manhã. Então é durante o processo do sono que acontece o desenvolvimento do corpo como um todo, mental, emocional, enfim. Então a gente precisa descansar adequadamente. Então a pessoa que passa horas, né, num jogo eletrônico, né, dorme muito tarde assistindo uma série, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio. Chegou a hora de dormir por volta das 10 horas, dorme, descansa ali, depois você continua no dia seguinte a fazer o que você estava fazendo, assistir sua série, a jogar o seu videogame, mas vamos dar descanso ao corpo. Vamos dar um equilíbrio, né? A hidratação é muito importante. Tome água. Em média, aí 2 litros de água por dia, né, para cada pessoa. Banho de sol, alimentação equilibrada, né? Boa administração do tempo. Desenvolva uma vida espiritual se você tiver, se acreditar que isso é importante. Faça atividade física, porque tudo isso aí é importante para a nossa saúde, tá certo? Tenha iniciativa. Comece a fazer prática regular de atividade física. E é isso aí que eu tenho que deixar um recadinho para vocês. Até a próxima. A gente se encontra. Tchau.